Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Pode Vir na Fé, onde histórias conectam histórias. Antes de mais nada, não se esqueçam de se inscrever, ativar o sininho e comentar. Senhoras e senhores, Pode Vir na Fé está no ar. Nossa. Hoje eu estou com uma convidada muito especial. Ela começou aqui como cliente do estúdio Pode Vir. E a conexão nossa foi tão boa que hoje ela é uma amiga pessoal. Senhoras e senhores, com vocês, Ana Laura. Seja muito bem-vinda ao Pode Vir na Fé, Ana Laura. Muito obrigada, Anders. É uma alegria muito grande estar aqui. Você sabe o quanto eu gosto de você, o quanto a gente realmente criou laços aí nesse Verdade. último ano, onde eu fui cliente aqui do Estúdio Pode Vir e agora como convidada. Então, conseguir acompanhar toda essa trajetória é muito bonito. Eu estou muito feliz de fazer parte disso. Obrigada pelo Obrigado convite. você por ter aceitado. Obrigada. E galera, Ana Laura é chique, ela vai pra Austrália. Aí antes de ela ir embora, eu falei, não, ela tem que fazer um Pode Vir na Fé comigo. Né, Ana Laura? Pois é. E eu sou toda aventureira, né? E gosto de me arriscar. Então, no ano passado, quando eu comecei aqui no estúdio, eu tinha acabado de mudar para São Paulo e agora, mais uma vez, vou estar me mudando. Você é de Birigui. Birigui, gente, a terra do sapato, né? É, terra do sapato, É, do Boi Gordo, né? Ali do do boi lado, gordo. Araçatuba. Tô pra ir lá conhecer, até hoje não fui. Precisa, né? O Anderson tem parentes lá. Tenho, Os Evaristos. Evaristo é meu parente, inclusive, né? Gente, é primo e não sabia, gente. Pois é. E hoje você vai falar de várias histórias de fé, de espiritualidade, de crescimento pessoal seu, né? O seu crescimento pessoal. E ela, gente, ela fez uma caminhada, que é o caminho da fé, até a Aparecida do Norte sozinha. Foi. Isso foi uma baita de uma aventura. Conta pra gente como que foi. Foi. Eu acho que antes da gente começar a falar dos detalhes da viagem, seria legal eu pontuar que eu sempre tive problemas em acreditar e confiar e me entregar na minha fé com Deus. E eu sempre busquei situações onde eu pudesse fortalecer isso. Então, mais ou menos de 2021 para cá, eu venho fazendo isso de uma forma muito intencional, buscando cada vez mais. E é bem aquela frase, né? Busques e me encontrará. Isso. E eu comecei a viver realmente situações sobrenaturais, onde eu via o amor de Deus, o cuidado de Deus, e foi a partir daí que eu comecei a conseguir sentir aquele amor que todo mundo fala, né? Que é o amor, aquele amor que preenche. E eu queria tanto sentir isso e eu nunca conseguia. E Então, você já queria sentir esse amor, já, só que não conseguia, não se abria para esse não. amor. Eu era um pouco revoltada com Deus, assim. Acontecia tantas dificuldades na minha vida, tantas coisas ruins, que eu ficava pensando, por que que tá acontecendo isso comigo de novo? Bem vítima. Por que que o Senhor permite que isso aconteça? Será que o Senhor não me ama? Será que o Senhor não me nota? Será que o Senhor não... Sabe? Tipo, a Porque, culpa dele nunca é minha. não é minha. Mas era tanta dor, tanta dor, tanta dor, eu só conseguia olhar pra mim, não conseguia olhar pra mais nada. Não conseguia olhar pro cuidado que ele vinha tendo comigo, pelos livramentos, inclusive. E, e fui amargurando meu coração. Mas, no fundo, eu queria sentir esse amor. Então, eu comecei a buscar. E eu passei na igreja, a convite de uma amiga de começo. Eu fui com ela uma vez e gostei. E a minha família, cada um segue uma religião. Eu não sou de religião, eu sou mais o lado espiritualista do que o lado religioso. Eu sigo sim hoje uma religião, mas acima de tudo eu vejo Deus como amor. E também, a hora que eu olho para alguém que vem me contar alguma trajetória espiritual ou alguma novidade, tá indo para uma religião nova, enfim, tá se descobrindo nessa área, eu sempre penso, se tá te fazendo bem, não tá te fazendo mal, e não tá prejudicando ninguém, por que não? Então eu sempre tento olhar para esse lado, porque eu fui a pessoa que buscou em vários lugares também. Sim. E, enfim, comecei a ir numa igreja evangélica. E a minha amiga, ela não era de Birigui na época, a família era, mas ela não. Então eu fui a primeira vez com ela e eu continuei indo. Sempre nessa busca de querer sentir, 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 sentir. E aí foi quando eu comecei a viver.
esses momentos, assim, muito sobrenaturais que não tinha como ser com outra pessoa que não fosse eu, porque era muito direto. Ou era uma música que eu tava pensando na minha cabeça que começava a tocar assim que eu pisava na igreja. Uma outra situação, um outro pastor falou lá no púlpito que, naquele momento da oração, ah, tem uma menina que acabou de operar de um ovário, já não tem mais um, acabou de operar o outro, e por pouco não iria ter filhos, e isso afligiu muito seu coração. Deus tá te falando que se você ter fé suficiente essa noite, você tá sendo curado. Então, essas situações, eu passei por muitas nesse sentido, que eu considero que tem um peso espiritual, Sim. foram que eu acho que foi o que me levou a cada vez mais aprender a confiar, a me entregar. E isso que você falou, eu chamo de sinais. O Espírito Santo bater na porta, querendo falar com você. E muitas vezes a gente se fecha mesmo, quem nunca, né? Só Com que uma hora a certeza. gente. O Espírito Santo bate tanto que uma hora a gente abre. É, E como que é o bater dele? É sinais. Que nem você falou, foi na igreja, aconteceu isso, uma música tal. Isso já aconteceu comigo. E quanto mais a gente se abre para o Espírito Santo, mais a gente entende os sinais. E o amor de Deus sobre a é. gente. E é lindo porque aquilo que a gente foca, consequentemente expande. Então, quando vai acontecendo esse tipo de situação, eu acho que a emoção é tão grande, você sente um cuidado tão especial que você quer sentir mais e mais e mais, e você começa a perceber nos pequenos detalhes os sinais de verdade Isso. que estão acontecendo. E são sinais sutis, são sinais simples, por exemplo, eu acho que tem dias que eu tô tão conectada que eu percebo eu percebo Deus até no sopro do vento. Parece muito clichê, mas é muito Mas é real. real, é É. verdade. Então, eu aprendi a ser intencional para buscar Deus. E eu consegui. Então, quando eu fui fazer a caminhada, eu já estava nessa pegada bem espiritual, do tipo, preciso me fortalecer, quero viver mais essas experiências, quero viver algo muito espiritual, algo que vai me elevar. Quando eu inventei de fazer essa caminhada sozinha, a questão que estava na minha cabeça era: eu preciso me desafiar a ir para um novo nível de entrega espiritual. E foi aí que surgiu. Eu nem sabia que seria caminhada esse nível de entrega. Mas eu acho que quando você tem a intenção e você coloca a intenção na sua mente, é questão de tempo para que ela mostre o que é que vai E vir era, como e era uma resposta. conexão com a natureza nessa caminhada. Você não Sim. sabia então como que seria? Não. Não. E Como que você descobriu essa caminhada? Anders, você sabe que eu amo a natureza. Eu Sim. adoro a natureza. Eu não me viria, não faria a caminhada talvez. Se eu pudesse escolher entre a que você faz pela pista e a que você faz no meio do mato, eu jamais escolheria a da pista. Mas quando eu fiquei sabendo da caminhada, foi através do Júnior. A Ah, família dele sempre ia servir todos os anos. E o tio, o avô, tinha sido curado de uma doença, sim. E eles são bem caminhando. católicos, né? São bem católicos. Sim. E aí eu falei, pô, quero viver isso. E ele ficou falando pra mim: olha, porque é muito bonito, você vê muita doação, muita gente exercendo generosidade. E nessa época eu também tava nessa pegada de preciso aprender a ensinar o meu coração a contribuir mais com as pessoas. Então, quando eu fui pra caminhada, eu já tava assim com o coração aberto de que eu ia ver muito essa parte de generosidade. Só que eu sou zero planejamentos. Zero planejamentos. E aí eu lembro que na semana que ia acontecer a caminhada, eu descobri que existia o caminho da fé, que era pelo mato, no meio do mato. E eu falei, meu Deus, é isso aqui, tem tudo a ver comigo. É nesse que eu vou, não vou mais na da estrada, não. Vou ficar vendo o carro o dia inteiro? Não, vou pro meio do mato. E então foi. Eu não me lembro como que essa informação chegou. Eu não sei se eu comecei a pesquisar no YouTube ou no Google. Acho que foi isso. Ah, Comecei a tá. pesquisar no YouTube como era, e aí eu vi um vídeo do Marcos Mion fazendo a caminhada. Ele fez essa caminhada Fez, também. fez pelo caminho da fé mesmo, que é esse do meio do mato. E aí eu Mas ele não foi falei, sozinho, né? não, ele foi com Foi. a equipe, né? Foi com a equipe, foi com carro de apoio, ele tava chique, moreu que tava no. Você foi corajosa mesmo. Eu que fui no. Eu vi os stories no Instagram, falei, essa Aninha é doida. Gente, foi incrível, porque nessa semana onde eu comecei a postar, o meu engajamento aumentou para mais de 120 mil Ah, mas visualizações. não tinha como. Porque eu falo por mim.
A tua aventura me prendeu. Eu vi os seus stories, pegando chuva e gente te ajudando que você nem conhecia. Eu falei, essa Aninha é doida, cara. Foi meio maluquice mesmo. Eu não me arrependo, faria tudo de novo, mas foi muito maluquice. Do começo ao fim, eu acho que foi espiritual. E lá eu ouvi muitas pessoas. Eu acho que quando a gente tá aberto para as conexões, isso é natural. Você tá em um ambiente onde tem essa energia de muita gente mentalizando coisas boas ou É, cura, e você, quando você tá aberto ali, você começa a receber isso também. Então, muita gente me falando assim, paravam pra me falar assim, você acha que você que escolheu vir fazer o caminho da fé? Não, é o caminho que te escolhe, não é você. que legal. Então, eu fui muito com esse peso, porque, não que fosse um peso, né, mas eu fui muito eu fiquei muito com isso na cabeça, porque eu não vejo outro momento onde eu faria essa caminhada que não fosse aquele momento da minha vida. Tava fazendo muito sentido, foi tudo muito sincrônico. E aí que eu falo que hoje eu me vejo uma pessoa muito guardada por Deus, assim, muito mimada. Essa é a verdade, porque eu aprendi a interpretar quando ele quer falar comigo, ou eu tô aberta pra ouvir e eu penso, eu ouço, eu tenho uma intimidade linda, gostosa, onde eu acho que talvez hoje o único pilar que não caia pra mim seja o espiritual. Tá sempre em alta, porque eu aprendi muito a cultivar. E o caminho em si E é o tanta coisa, que eu não você falou sei. agora, eu também sinto. Mimado por Deus. Tipo, às vezes eu paro pra pensar. Ainda mais quando eu tô na missa, que eu tô naquela conexão. Eu paro pra pensar, nossa, mas eu sou tão cheio de pecado, tão cheio de defeito. E olha a minha vida. Eu faço um resumo rápido da minha vida, principalmente na hora que eu comungo. Faço um resumo rápido da minha vida e penso, o que que eu tenho que o senhor gosta de mim? Porque tenho muito pecado, às vezes eu não sou um bom filho, às vezes eu não sou um bom irmão pro meu próximo. O que que eu tenho que o senhor gosta de mim tanto assim que eu tenho saúde, tenho uma casa boa, tenho uma esposa boa, tenho uma família e tal. E às vezes eu penso, sou mimado mesmo por Deus. E às vezes sou até ingrato. Acho que eu deveria fazer mais por ele. É. Eu não sei o que te responder, porque eu acho que eu me sinto mesmo dessa forma também. Mas, Anders, eu aprendi a ver que Deus, ele ama tanto a gente de uma forma tão pura. Ele é tanto amor, que não tem como ele não querer o nosso bem, a nossa evolução, ou que a gente tenha uma vida boa, uma vida plena, uma vida saudável, por mais que a gente tenha N pecados. É, Ele quer isso pra todos. A questão é, você quer isso pra você? Porque ele já quer. exatamente. Ele já Verdade. quer, ele já te perdoou por todos os seus pecados, ele sabe todos os dias da sua vida. Mas Verdade. o que você quer pra você? Porque ele também vai respeitar a sua É. vontade. Então, eu acho que hoje eu tenho esse olhar muito leve pra isso também, sabe? Eu busquei, mas eu queria viver isso. Agora, eu tenho amigos, familiares que não querem viver essa 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 espiritualidade, essa entrega, e eu respeito porque eu também já estive nesse lugar. E para você puxar essas pessoas para Deus, é só com exemplo. É. Eles começar a ver o O quanto exemplo você mudou, arrasta, né? arrasta. Quanto você mudou, o quanto você tá bem, o que você, muitas vezes até o que você construiu naquela fé que você tem em Deus, até quanto você prosperou até financeiramente, muitas vezes. É E a verdade. pessoa vê, poxa, mano. Porque é aquilo, quando você se afasta de Deus, você se afasta de tudo que é bom. É verdade. Quando você se aproxima de Deus, você aproxima tudo que é bom. E a pessoa uma hora acorda e vê os exemplos dessas pessoas. Tipo você, tipo outras pessoas. E isso que a gente tá aqui para isso, para adorar ele. Em qualquer circunstância a gente tem que adorar. Igual a tua caminhada na fé foi um tipo de adoração, foi um sacrifício. Foi. Foi também um sacrifício porque eu não tinha preparo físico. Eu não fui com mala preparada. Eu li lá no Caminho da Fé, no site oficial, tem uma lista do que você pode levar na bolsa. Aí eu segui a lista, levei, tipo, você não podia ir com uma bolsa de mais de 12 quilos. Eu acho que a minha bolsa tinha uns 15. Mas assim, eu fui viver a experiência. Mas eu gosto de me arriscar, eu gosto de me aventurar. E eu não queria, eu assim, coloquei isso muito claro para as pessoas, porque algumas pessoas queriam ir comigo. Eu falei, você pode ir, mas vai no seu caminho, deixa eu ir no Deixa meu. eu. Porque eu preciso desse momento, é meu momento com Eu e Deus. Deus, É já meu, é era. pra mim. E realmente foi. Então foi loucura.
Eu saí daqui de São Paulo, saí sem planejamento, tá? Não sabia onde eu ia dormir. Lá em Campista, eu fui pra Campista, de Campista pra Aparecida, né? Andei 104 km no total. Mas pra chegar de São Paulo até Campista, que é um distrito de Campos do Jordão, não sabia como é que eu ia fazer. Aí, à noite, eu fui olhar um Blabacar. E achei um doido lá, um moço que... E eu falei, quer saber, eu vou com ele pra Campos. E reservei carona. Então, encontrei ele de manhã, fui pra Campos e tal. E em Campos, chegando em Campos, entrei em contato com uma hospedagem. E aí a hospedagem me encaminhou o número de um motorista que fazia o caminho até Campista, porque não é qualquer pessoa que sobe para Campista, é muito íngreme, a pista é afastada ali do centro. Sim. E o moço, eu era um senhorzinho, ele foi me buscar. E detalhe, o cara dentro do carro, eu já acho que nada é coincidência, né? E o BlaBlaCar, ele era da Umbanda. E ele tava com a corrente da Umbanda, aquelas miçangas e tudo mais. E nós fomos trocando um super papo. E em nenhum momento eu toquei no assunto de vou fazer o caminho da fé ou sou de tal religião. Não. Ele acabou tocando no assunto, mas enfim. Mas eu falo dessa observação pra ele porque eu tive alguns confrontos em relação à religião quando eu tava passando pelo caminho. E aí, ok, cheguei lá em cima em Campista, o senhorzinho, uma simpatia, esse outro motorista, né, que me levou até lá. E a gente trocou número, ele falou assim, ó, quando você for subir depois para Pedrinhas, que é um caminho muito estreito, muito íngreme, assim, muito difícil, porque é só pedra, realmente é muito longo. E aí, se acontecer qualquer coisa, você precisar, você pode ficar com o meu número, eu te busco. Nossa. Aí eu falei, perfeito, né? Já tenho uma assistência, já É. tenho uma rede de apoio. E aí, ok, fui me hospedar. Era um monte de chalezinho. Eu não sabia, gente, eu não tinha noção de como iria ser o lugar que eu reservei. Era um monte de chalezinho. Então eu fiquei no chalé feminino, um lugar, Anderson, Bem maravilhoso. aconchegante. Olha, do começo ao fim, eu me senti muito cuidada por Deus, porque o que eu mais amo nesse mundo, acho que é a natureza. Acho não, eu tenho certeza, é a natureza. É estar no meio da natureza. Era um lugar que passava um riacho no meio, assim, e tava tão frio. Porque tava muito frio, tava, acho que, sei lá, uns Ainda 5 mais lá na graus. montanha, né? Lá Campo Jordão. Pois é. E nesse detalhe também, nesse período eu tava naquele 30 banhos gelados, 30 dias de banho gelado. Sim. Então, eu não ia sair do meu programa ali pra tomar banho quente, só que tava um frio do caramba. E eu falava, meu Deus, ferrou, né? E Mas vou agora? persistir. Ou não tomo banho. Não, não tomo banho. Mas aí no final eu até pensei, pô, eu vou chegar dolorida, essa água geladona vai ser até bom. É. Enfim, nesse primeiro dia eu fiz amizade com uma galera, uma equipe muito legal, assim, eles me acolheram, falaram até com a minha mãe por telefone. Eles eram muito mais velhos do que eu, tinham a idade ali pra ser meus pais e tal. E ficaram assim, tipo, não se preocupa, Ana, você pode ir com a gente o caminho inteiro, pode usar o nosso apoio, o carro de apoio. Amanhã você vai com a gente, porque a gente ia dormir na pousada e ia começar o caminho no dia seguinte. Eles já estavam, sei lá, acho que 2 ou 3 dias já caminhando antes de mim. E aí eu fiquei super feliz, porque eu não conhecia nada. Queria fazer sozinha, mas eu queria também. Eu sou conexão, né? Eu gosto de me conectar com as pessoas, então eu queria também estar com essas pessoas. E o primeiro dia foi muito legal. Encontramos cobra no caminho. É bem natureza mesmo. Você vai vendo umas paisagens que eu falava, gente, não tô acreditando. Parece pintura, de tão lindo que é. Sim. E, E enfim, aquela região é muito bonita. muito, Eu muito conheço bonito. bem ali também. A cidade da minha mãe era ali no Vale do Paraíba, então eu conheço muito lá. Lá é lindo demais, é E é muito super bonito. histórico, É né? histórico, É exatamente. lindo, eu achei lindo, queria voltar. Eu quero fazer essa caminhada agora. Anderson, você Tô, tem tô que me ir. interessando em Não, fazer. você tem que ir. E aí, nesse primeiro dia, eu lembro que eu parei numa capelinha da Nossa Senhora. E entrei pra fazer uma oração. Lembrando que eu tava zero religião, eu tava total espiritualidade. E eu entrei e fiz uma oração. E Anderson, olha, eu não sei explicar o que eu senti ali naquele momento. Era tanta energia, era um negócio assim, parecia que eu tava transcendendo de tanta energia que eu sentia no meu corpo.
Era uma coisa. Porque eu acho que todo mundo vai ali, ajoelha e ora. E aí, só dessa intenção de várias pessoas, e além disso, era a data dela, né? Então tinha o mundo inteiro caminhando para a data dela. Então, É, esse movimento energético, e aquilo me fascinou, assim. E eu fiquei assim, um momento sem entender o que estava acontecendo, porque era uma oração, mas eu me sentia. Parecia que eu estava sendo iluminada de dentro. sim. Eu não sei explicar. Era uma coisa muito É incrível. que você tava com fé mesmo. Tava, Você tava aberto ao Espírito Santo. O Espírito Santo tava, tocou numa forma em você. eu Nossa acho. Senhora tem certeza que intercedeu por você É, ali. É uma coisa inexplicável, não dá pra é. explicar o que a gente Eu sente. não consigo explicar Não tem realmente. como. É. E eu só acho que eu vivi tudo isso porque eu realmente estava muito aberta. É, E aí, essa foi, assim, já tinham acontecido várias coisas é, que eu falei, bom, cristocidência, né? Eu, primeiro do chalé, como que eu não que é? sabia. Cristocidência? Cristocidência. Gostei dessa. Porque eu não sabia como seria o chalé, eu já amei, fui super surpreendida. Detalhe também, de noite, nesse primeiro dia que eu cheguei, foi uma massagista fazer massagem lá nas mulheres. Só. Eu paguei, tipo, muito barato. A massagista virou minha amiga, tenho até ela agora, ainda hoje, nas minhas redes aqui, a gente sempre conversa. Ela ficou umas 3 horas me fazendo massagem. E aquilo eu já tava. Sabe quando era só confia? Só Sim. confia que eu vou te suprir, eu vou te mimar, eu vou te sustentar até o fim. Confia em mim. Era isso que eu sentia. Então, desde aquele começo eu já tava Aí sendo você foi mimada. bem confiante. Fui, total. Porque eu não Tipo, tava esperando nada. E eu acho que isso que é o mais legal. Eu acho que eu não me planejo, inclusive, por causa disso. Eu não gosto de criar tantas expectativas. Porque quando eu não crio, eu sou muito é, surpreendida. exatamente. Então eu fiquei. Essa história só me lembrou uma frase que diz: você só tem que pôr o pé. Deus põe o chão. Exato. Foi o que aconteceu com E se você. ele não te der o chão, ele vai te dar uma casa, ele vai te dar uma janela, ele É, vai te dar qualquer coisa, mas só põe, só entendeu? põe, Só só vai. confia. E aí, enfim, no segundo dia a barra já pesou. Esse grupo de pessoas maduras, eles começaram a me zoar. Então, assim, na verdade, foi assim, no primeiro dia, eu terminei o trajeto até o centro de Campos do Jordão. Eles seguiram para outra pousada. Eu, nesse dia, ia subir Pedrinhas. Puxa, lembrei que tem um bom caminho ainda do primeiro dia. Então, eu me separei deles, na hora que eu cheguei no centro, assim. Foram umas 4 horas de caminhada, a gente se separou. Isso ainda era meio-dia, porque a gente tinha saído bem cedinho. E eu falei, quer saber, eu não vou parar não, eu vou subir Pedrinhas. Mal sabia eu que Pedrinhas era mata fechada. Ok, comecei a subir lá e eu gosto de me arriscar. Fui por um caminho que ninguém vai porque é rodovia. Só que o caminho é perfeito, de lindo. Então eu também não me Nossa. arrependo de ter ido. E aí que começa, eu acho que é mais forte, assim, os milagres, né? As cristocidências. Porque nesse caminho eu tinha que subir toda uma montanha para chegar até a parte de Pedrinhas ali, que era o início de uma outra caminhada, que você ia subir mais outra montanha para depois chegar. Assim, você sobe Pedrinhas e para em Aparecida. Sim. Então, quando eu tava subindo o primeiro morro, que era essa estrada, eu tava ficando sem água. E eu não sabia mais quantos quilômetros eu ia ter que andar, porque o meu sinal tinha acabado. E aí, nesse momento, eu tava com a garrafa assim, eu tava super preocupada mesmo, e dei o último golinho, e nisso, juro, hora que acabou a minha água, um casal desceu de um carro, assim, parou o carro no meio da estrada, uma montanha que você não via quem vinha ou quem ia. Eles pararam o carro e me foram. Eu até assustei, né? Tipo, meu Deus, um carro parou, sabe? Tô sozinha, ferrou. Mas não, eles eram um casal e me deram uma garrafa de água nesse momento. E eu comecei a chorar muito. Nossa. Muito, 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 porque eu não sabia ainda quantos quilômetros e se eu ia passar sede, se eu não ia, se eu ia ficar bem. E aí eles me falaram, ó, você tá chegando perto de um café, assim, assim, assado. Para lá pra tomar um café. Aí, beleza. Continuei andando, aí sei lá, acho que andei mais 2 ou 3 horas, cheguei nesse café. Só que o café, quando eu entrei, tava vazio. E eu fui no banheiro, e a hora que eu saí, o pessoal assustou do café. Falou, ai, a gente já ia fechar. Não sabíamos que você As- tava aqui dentro. Fecha com você lá dentro. E aí, eu falei, ó, eu vou subir agora. Não,
Eu falei assim, posso tomar um café antes de vocês fecharem? Ai, claro, senta aqui com a gente e tal. E eles começaram a conversar comigo. Aí começaram a me mostrar pedrinhas. E aí eles me perguntaram, eles nem sabiam onde que eu ia, né? Eles estavam me mostrando o vídeo porque uma pessoa tinha sido atacada por uma onça parda no caminho. Nossa, e aquela região tem bastante mesmo. Tem, tem. E aí eles começaram a me mostrar o vídeo e aí perguntaram pra onde você vai? E eu falei, eu vou subir pedrinhas. E isso era 4 da tarde. E aí eles começaram, não, porque você não vai? Porque lá é mata fechada, porque os bichos começam a sair à noite, tem Meu o bicho Deus. X, o bicho Y, o bicho Z, você não vai. E eu assim, tipo, tá, né? Quem vai fazer eu ficar pensando isso? Mas não falei, né? Mas por respeito, mas tipo, tá, não vou subir aqui. A hora que eu virar as costas, eu vou subir. Anderson, bem nesse momento começa a chover. Chover Caraca. muito, muito. E eu falei, bom, agora ferrou mesmo. Se eu queria subir, né? O pessoal já queria que eu não fosse. Agora eu não vou, porque Nossa, vai mano. ficar tudo cheio de lama. Eu não vou ter como o que fazer. E aí eu liguei pro senhor que me levou de manhã, no dia anterior pra Sim, campista. Pra que ele me passou o número e falou: olha, a hora que você precisar, você pode me ligar. sim. Anderson, pois ele falou pra mim: Ana, tá chovendo muito, não vou conseguir subir até aí em cima. E eu falei: meu Meu Deus, e Deus. E agora, você lá né? no café, Ferrou, e no café no meio da montanha, sozinha. sozinha com os garçons. E aí a garçonete ligou na pousada, não sei quantos quilômetros pra baixo, falou com eles se tinha um lugar pra mim. E aí me levaram, o pessoal lá do café, eles mesmos me levaram até a pousada de carro, me deixaram lá dentro, me levaram até a recepção. Eles ficaram preocupados, cara. Ficaram comigo assim o tempo inteiro. O cara da recepção ligou pra uma. Porque eles não estavam esperando que eu ia chegar. E parece que ali também eles não tinham jantar. Então eles ligaram pra uma moça ali que tinha um outro chalezinho ali perto pra fazer o jantar pra mim. Olha isso, Nossa, olha o mano. rolê. E nisso eu só tava, meu Deus, você me ama mesmo, né, Deus? Porque olha tudo que eu Caraca. tô vivendo e tô. E assim, eu tava naquela vibe do. Uau, tá tudo tão, sabe, tão volátil, mas tá tudo dando tão É. certo. Eu só vou Colocou anjos no confiar. caminho. Anderson, foi do início ao fim, foi assim. Aí, ok. E eu parei de andar nesse primeiro dia, tomei banho de água gelada. Todos os dias eu tomei banho de água gelada. Eu não saí da minha promessa. E ainda isso eu acho que depois me fez até ficar com uma mentalidade mais forte do tipo, se eu passei 30 dias tomando banho de água gelada. Andei 104 km sem planejamento nenhum. E eu sobrevivi e tô bem e tô. O que que eu não posso fazer agora? Em relação ao desconforto, sabe? Então eu acho que abriu muito a minha mente pra isso. Ainda bem Sim. que eu persisti nos 30 dias de banho, justamente quando eu tava lá passando pelo maior desconforto. Porque quando eu parei de andar no primeiro dia, era tanta dor na minha perna que eu já não conseguia levantar a perna pra cima, pra pôr na cama. Então eu tinha que segurar minha perna e pôr, assim, e a cama era alta. E E aí quando, eu, e quando você tá assim, o que você quer é um banho quente, né? pois é, mas eu acho que até o banho gelado me deu uma aliviada. Mas eu É. fiquei inteira roxa, inteira, inteira, inteira. A minha sorte é que o lugar tinha secador de cabelo também, que aí eu Ah, consegui secar o cabelo. Mas enfim, fui jantar nessa senhorinha, ela foi uma graça comigo. É uma parada. é que o povo dali, daquela região, é muito receptivo, muito, muito Muito, bom. muito. E eu acho que todos eles têm esse ar espiritual mesmo. É, É porque eu acho que acontecem muitas situações que você precisa ter muita fé pra você acreditar. exatamente. E aí, enfim, dormi, no outro dia acordei com mais dor ainda. Porque na hora que você tá andando ali, eu acho que o corpo fica tão quente, você não sente tanto. Mas a hora É. que eu acordei de manhã no segundo dia, Anderson, eu falei, eu não sei como eu vou aguentar. Meti um monte de remédio de dor na garganta e falei, pau Tinha mais tora, quantos né? dias ainda pra chegar até Aparecida, você sabe? Então, eu queria ter feito em 2. Mas eu acho que no fim eu fiz em. Eu fiz em 3 no fim. Ah, Deu tá. um dia a Um mais. dia a mais. E aí, ok, chegamos no segundo dia, saí bem de manhãzinha, assim, todos aqueles quilômetros que eu já tinha andado até o café e voltei pra baixo pra estar na pousada, eu reandei de novo, mas foi lindo porque eu vi tudo com sol, assim, eu saí muito de manhã e tava a coisa mais linda. Os passarinhos cantando. Muito, porque também era, imagina, a estrada passando no meio da montanha.
Então, eu vi muita cachoeira, ai, é muita coisa Valeu linda. até a pena Valeu muito, Anderson. ir no outro dia do que naquele dia Valeu, mesmo, né? valeu, valeu, valeu. Deus foi precioso comigo até nisso. Foi. E aí subi tudo, cheguei ali na entrada de Pedrinhas e eu não imaginava o que era Pedrinhas. Pois era, olha, eu não sei quantos quilômetros eu andei de pedra mesmo. Era pedra na estrada. Era aquelas pedras de. Parecia bloco de tijolo quando você quebra. Ah, Era só pedra desse jeito. Então, eu não conseguia encaixar o pé certo. E o pé ia todo sim. torto. E aí comecei a ter dor no joelho. E nesse dia, como eu falei, a gente estava na Caminhada da Fé nessa data de Nossa Senhora. Então, o caminho ali é muito conhecido, as pessoas sempre vão para lá para fazer o caminho. É uma data muito festiva para eles também. E quem é católico, principalmente. E eu subi o caminho inteiro de Pedrinha sozinha, Anderson. Sozinha, sozinha, sozinha. Eu não encontrei ninguém. E no começo eu até fiquei um pouco preocupada. Tipo, será que tô indo no caminho certo, né? Não, nem isso por Ficou. causa das setas, porque as setas indicam o Ah, caminho. tem indicação. É, mas eu pensei, poxa, eu não vi ninguém até agora, sabe? E aí, se acontece alguma coisa comigo? Essa era a É. minha preocupação. E eu lembro que eu tava com muita vontade de comer bananinha. Sabe aquele docinho da Docinho, bananinha? sei. Mas E muito. naquela região é gostosa, hein? Esse docinho de lá é bom. Anderson, eu tava com muita vontade, mas tipo, muita. Eu já tava com fome, já tinha andado não sei quantos km até chegar em Pedrinhas, e depois as Pedrinhas é uma subidona. E aí eu começou a me dar vontade, 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 eu queria doce. E aí, sabe quando a cabeça só fica bananinha, bananinha? Sim. De repente, passou uma caminhonete com o vidro aberto. Uma senhorinha com a bananinha É na mão. nada. Meu Mas, Deus, até isso. Anderson, eu comecei a Mas chorar. você tinha visto a bananinha em algum lugar? Ou veio na tua mente assim? Eu tinha comido já uma bananinha no dia Ah, antes. você tinha comido. É, Aí mas eu depois. ainda queria uma bananinha. E olha, e eu comecei a chorar muito, porque eu falei, eu não vi ninguém. E eu, tipo, é o carro, como é que a moça ia saber que eu queria uma É, banana? E cara. ela já passou com o vidro aberto. Ele só, a bananinha aqui, e foram embora, nem deixaram eu falar nada. E eu só agradeci, ele já tava em movimento. Falei, obrigada. E comecei a chorar. Nossa. E também nesse dia passou muitos ciclistas por mim. Carro e ciclista. Agora, pedestre, ninguém. E aí, ok. É, eu cheguei no vilarejo onde eu ia dormir nesse dia. E um pouco antes de eu chegar no vilarejo, aí assim, é uma subidona e depois uma descida. Sim, Então, um pouco. E as paisagens, maravilhosa. meu Deus, é a coisa mais linda do mundo. Eu acho que todo mundo devia tirar um tempo da vida para ir fazer uma caminhada na natureza, para sentir essa, essa imensidão do que é, sabe? Você tá conectado, você tá ali, você tá presente. Presente mesmo, a cabeça presente no Sim. aqui e no agora, eu tô sentindo, E sabe? renova as energias, né? A natureza renova muitas Sentindo o energias. vento, sentindo o cheiro, sentindo. É demais isso. As Quando você pessoas. sente a natureza, você sente Deus, Pois é. né? E você. Olha, Anderson, você tem que fazer. Eu vou fazer. Eu vou. Você tem que. Ó, me promete que você vai Eu fazer. vou. Ainda vou levar minha câmera pra tirar fotos. Pois é, e depois você me manda. Manda. E aí, enfim, Anderson, eu descendo essa descida já de Pedrinhas, encontro um carro capotado. Só que tava saindo fumaça, assim, então tinha acabado de acontecer. Era uma criança, era aniversário dessa criança, ela estava descendo ali o caminho com um grupo de pessoas e um bêbado veio e Hum, atropelou a criança. E capotou o carro e a criança também voou, enfim, filmaram. meu Foi Deus. uma situação muito trágica. Levaram a criança para o hospital e o vilarejo ele é bem centralizado. Então eu ia terminar de descer ali e encontrar uma galerona. E a hora que eu cheguei, todo mundo que estava com esse menino, com essa criancinha, eles já estavam no vilarejo. Então a missa daquele dia ia ser para a saúde do menino, porque ele estava internado e a gente não tinha notícias dele. E, ó, eu tô até arrepiada. E na hora que a gente tava dentro da igreja, eu tava assistindo a missa, foi a coisa mais linda. O menininho ligou pra falar que tava tudo bem com ele, não tinha acontecido nada. Nossa. Ele mesmo falou com uma pessoa da turma e a turma foi lá pra falar lá na frente: olha, o fulaninho ligou, ele disse que tá muito bem e que amanhã vai continuar com a gente. Só que, Anderson, a hora Caramba. que eu vi o vídeo, a hora que a gente viu o vídeo,
Falei, meu Deus, não tem como não ter acontecido nada. Porque ele rodopiou no ar e caiu. Então, a hora que ele caiu, falei, se quebrou inteiro. Mas não, tava tudo bem. Então, nessa parte também, eu senti todo um cuidado, sabe? Um cuidado sobrenatural, assim, pelo acontecimento. E aí fizemos uma oração. E aí, quando a gente estava saindo da missa, quando que eu falei pra você, eu senti muito confronto dessa parte de religiosa durante o caminho. Eu não me considero católica, católica. Como eu falei, eu me vejo muito mais espiritualista. Mas eu frequento uma igreja evangélica. E aí, esse grupo do primeiro dia, eles estavam no vilarejo também. Então, quando eu cheguei lá, eu fui me hospedar no mesmo hotelzinho que eles. E eles começaram assim: como é que você se sente sendo evangélica no meio de um monte de católico? E eu tava percebendo que tava um ar. Você percebe a entonação das pessoas. Sim. E eu percebi que era um tom de desafio. E eu falei a real. Eu falei: olha, pra mim Deus é amor, não é religião. Eu tô aqui por Deus e não porque eu sou católica, ou sou evangélica, ou sou isso, ou sou aquilo. E todo mundo ficou quieto, assim, e ficaram me olhando, assim. Eu senti um clima pesado. E eu já tinha comentado com eles que eu era coach. E percebi que tava rolando umas fofoquinhas, assim, dentro do grupo. E eles eram de idade pra ser os meus pais. E aí, ok, fomos dormir. Eu tava sentindo esse clima super pesado e eu orei muito pra Deus. Olha, Deus, eu tô sentindo tal, tal, tal coisa. Abre os meus olhos. O que é que você precisa? Eu vim nesse caminho pra ter uma intimidade maior contigo e também pra buscar competências que eu não tava conseguindo buscar. E eu sei que você vai me trazer isso, que você vai abrir meus olhos. Então, o que é que ainda precisa ser curado e sarado em mim? Porque se tá me incomodando é sobre mim, não é sobre eles. E aí, Anders, eu fui dormir, muito chateada, porque realmente estava rolando ali, eu só não tinha entendido o que. E quando a gente acordou no dia seguinte, que já era o último dia pra fazer a caminhada, logo de manhã, uma do grupo vira e fala assim pra outra: você não tá vendendo tanto no seu personal trainer porque você não é coach. E aí, todo mundo do grupo ficou em silêncio. E eu falei: putz, eles estão me zoando mesmo. Nossa, cara. E aí eu pensei, e fiquei muito chateada porque eu pensava, como é que num caminho onde você vem buscar Deus, onde fala sobre Deus, sobre Jesus, onde, sabe, é um caminho que é para você, é uma entrega, e você vai fazer o outro se sentir mal? E eu olhei assim pra trás A e pessoa não tava com essa entrega que você tá. não, e eu tava com o coração tão apertado, de verdade assim, eu me senti muito rejeitada. E quando a gente tá no meio de pessoas, o que a gente mais quer é se sentir pertencente. É. É se sentir valoroso ali naquele grupo. E eu queria muito. Mas, enfim, e aí isso aconteceu. E eu olhei assim pra eles e eu falei pra Deus, eu falei: "Olha, eu não sou obrigada a passar por isso. Eu não vou aceitar passar por isso." E eu saí andando mais rápido. E aí começou a me vir várias respostas assim no meu coração, que eu acho que nesse momento também foi o Espírito Santo que colocou na minha cabeça. Você só vai acessar algo novo se você abrir mão do velho. Você só vai acessar algo melhor se você não tiver medo de se arriscar. Pois 15 minutos depois, eu me conectei com outro grupo. Nem era eu que fiz questão de me conectar, foi o grupo que me inseriu. Eles eram triatletas e na época eu tava numa vibe bem, queria começar a correr. Então o papo super bateu e eu também não acredito em coincidência. Então eu falei: caramba, tipo, eu, sabe, saí de um lugar onde tava me sentindo tão mal em poucos minutos porque eu tive a coragem, a ousadia de abrir mão e me conectei com gente que tá me Que te fez acolhendo. bem. E mais, são triatletas, sabe? Tudo a ver com o papo que eu quero. Enfim. E eu não tinha como ir embora, né? Eu falei pra vocês, eu odeio planejamento. Eu não sabia como ir embora de Aparecida. E a gente ia passar a tarde toda caminhando e ia chegar em Aparecida umas 4 da tarde. E o grupo falou assim pra mim: ah, de onde você é? Eu falei: ah, eu sou de São Paulo e tal. Nós também! Você já tem como ir embora? Eu falei: não! Olha, E nisso eu tava tentando pegar outro BlaBlaCar e reservar ônibus quando eu tinha sinal, só que eu não tava conseguindo. Todos já lotados, porque tava muito cheia a cidade. E eles falaram assim: então vai com a gente. Então você já tem como ir embora, vai com a gente. E eu falei: ah, tá bom, eu vou.
E aí fomos até a Aparecida, descemos tudo. Olha, é lindo. Eu não tava mais aguentando as minhas pernas. Eu não aguentava, Anderson não aguentava dar um passo mais. Juro, meu pé, sabe quando você começa a rastejar o pé assim? Sim. Eu tava desse jeito, de tanta dor. E fui, e fui. E aí chega um momento que você tá ainda na estrada de terra, mas você já consegue ver o santuário. E É lindo, né? é uma emoção do coração. E eu, sabe, eu começava a chorar sozinha, porque eu falava, gente, como que pode, sabe? Eu sou muito doida. Eu saí de São Paulo, cheguei aqui, tô chegando em Aparecida, consegui. Era uma realização tão grande no meu coração. Era uma. Eu não sei explicar. Era uma emoção mesmo, era uma animação, assim, uma alegria. E, enfim, fomos caminhando, passamos pelo meio da cidade. Agora, essa parte, eu acho que é o tchan da história toda. Assim que eu entrei no santuário, eu tava sentindo tanta. Eu tava sentindo o Espírito Santo, eu acho que eu tava sentindo. Eu acho que eu tava sentindo tudo que eu precisava sentir. Tudo, assim, de uma maneira espiritual. E eu tava me sentindo diferente a hora que eu entrei no santuário, a hora que eu Imagino. passei o portão. E as minhas coisas, a minha mochila nesse dia, nesse último dia, ficou com esse grupo que tava me zoando. Então eu precisava encontrar eles lá dentro do santuário pra pegar minha mochila de volta. E aí eu cheguei e eu fiquei muito emocionada assim que eu entrei, porque eu via as famílias abraçando quem tava Sim. chegando. Eu não tinha ninguém pra me abraçar. Eu não tinha meus pais, eu não tinha minha irmã, eu não tinha ninguém. E eu lembro que encontrei o grupo e assim que eu cheguei no grupo, ninguém falou comigo. Chegou um moço e me deu um abraço, Anderson. Do grupo. Não, eu Não não era do grupo. sabia que ele era do grupo. Ele me deu um abraço, eu nunca vi ele na minha vida. Ele me deu um abraço tão apertado, tão gostoso assim, e aí eu senti como se Deus estivesse falando comigo. Eu falei pra você confiar em mim, porque tudo que você precisasse eu iria te suprir até no seu abraço. Nossa. E aí, olha, eu tô arrepiada. Até eu me arrepiei agora aqui. E no momento eu também tava arrepiada. E eu comecei a chorar, e ele olhou pra mim, ele nem sabia porque eu tava chorando, né? E ele falou assim pra mim, no segundo dia, ele falou assim: "Eu acabei de falar pro meu namorado, olha ali, acabou de entrar um pontinho de luz pelo portão." E aí, a hora que o moço viu, ele falou: "Ah, essa menina tá com a gente, tá com as coisas aí no nosso carro." Aí ele: "Nossa, ela tá muito iluminada." E aí ele veio e me deu esse abraço. Ele falou que ele precisava me dar esse abraço. E ele falou: "Você passou o segundo dia inteiro sem encontrar ninguém. E não foi por acaso, era porque você precisava estar sozinha." Anderson, o cara nem fez a caminhada. Nem Ele nem. sabia quem era você. Não, ele não me conhecia. E você começou a não olhar só pra você, porque você chegou com muito ego. E você foi quebrando isso ao longo do tempo. E agora você não tá olhando só pra você tá olhando pra todo mundo. E tá entendendo que todas as pessoas têm dor. E realmente, isso ficou muito claro, assim, na minha cabeça ao longo da caminhada toda, assim. Essa visão de conseguir olhar mais para as outras pessoas e não para Sim. mim. E ele falou, então foi por isso que você ficou sozinha nesse dia. E não peça nada. Não peça nada, porque tudo que você veio buscar durante o caminho inteiro, você já recebeu. Só chega lá em cima e agradeça. Ai, e Caramba. aí também tem uma outra parte que eu esqueci de contar. Quando eu tava no centro de Campos, que foi a parte que eu fiquei sozinha no primeiro dia, eu tava indo pra Pedrinhas, né? Antes de subir a montanha pra chegar nesse café, onde começou a chover. No centro mesmo, me parou uma senhorinha vendendo doce. Ai, fia, compra, compra, compra. E eu falei, olha, senhora, eu não tenho nem onde colocar. E eu tava com a mochila nesse dia. Eu não tenho onde colocar, você vai me desculpar. E ela, não, tudo bem, Deus abençoe. Anderson, eu virei as costas, meu coração pesou de uma maneira. Eu falei, eu vou ter que achar essa senhora. Lá vai eu, andar tudo pra trás pra achar ela. Nossa. Achei ela. Falei, olha, eu vou te ajudar. Aí ela, ai, muito, muito obrigada. Ficou muito emocionada. Ela falou, muito obrigada, porque é pra pagar o meu tratamento de câncer. Pô, Aí eu falei, bom, eu vou te ajudar, mas eu não quero levar nada. E nisso já tava toda arrepiada, né? E ela falou, pra onde você tá indo? E eu falei, tô indo pra Aparecida. Então você vai ter que levar uma pipoquinha pra pôr no pé da santa pra mim. E eu falei, meu Deus, onde que eu vou pôr essa pipoquinha, né? Tem mais um dia pra caminhar.
Beleza. Amarrei, peguei uma sacolinha num posto, amarrei a pipoquinha do lado de fora da minha bolsa e E fui, foi. Anderson, com a pipoquinha. Foi mais emocionante entregar a pipoca da senhora do que entregar a minha família lá no Nossa, altar. Não, no meio do caminho, eu parava e falava pra todo mundo assim: gente, como que eu ponho no pé da santa? Porque eu não sabia como eu ia fazer isso. Não, não tem como você fazer isso. O pé da santa é aquela santona que fica lá na imagem, no negócio principal. Você não vai conseguir. E eu falei, meu Deus, e agora? Olha a responsabilidade que eu tô. Pois entrei dentro do santuário, desci pra sala dos milagres e perguntei. Falei, como que eu ponho no pé da santa a pipoquinha? A moça falou, é só você virar pra trás. Anderson, não precisei nem andar. Nem andar. Eu já tava atrás de mim o negócio. Eu falei, meu Deus. olha só, cara. Peguei, entreguei a pipoquinha da senhora, entreguei minha família. E aí encontrei o pessoal, que os triatletas, que eu ia embora com eles. E detalhe, fomos numa van de artistas Olha só. embora. Sabe aquelas vans zona que Sei. parecem uns caminhão? Bem Fui, confortável aquelas vans. não paguei nada, nada pra voltar. Eles Te não deixaram aqui em deixaram. São Paulo, Me deixaram na rua de casa. na rua da tua Na casa. rua de casa. E aí eu Caramba, que história incrível, velho. não tem como você ir e não ter fé. Porque Tem. só a fé pra Não tem explicar tudo como que não aconteceu. acreditar em Deus. Pois é, Uma história incrível dessa. Eu não sabia nem a metade dessa história. pois é. Porque eu sabia que eu via no Instagram, né? É. Foi muito emocionante. E eu acho que, de fato, eu só vivi isso porque eu tava muito aberta. Sim, E me marcou tanto esse caminho da fé que eu sinto mesmo que o meu nível de intimidade com Deus foi muito elevado. aumentou. Muito E elevado, nada é por muito. acaso. Nada. Algum propósito teve esse caminho aí. Nem que seja só pela tua intimidade com Deus ou um propósito para alguém, para tua família, para você mesmo. Nada é por acaso. Nada. Eu também não acredito em acaso, não acredito em coincidências. E também aprender a confiar mesmo. Eu tinha muito essa É, dificuldade, e eu acho que a maioria das pessoas tem a dificuldade de olhar para frente, de olhar para o futuro e ficar não despreocupado, mas se sentir seguro de uma certa forma, de confiar, de ter fé. exato. A maior parte das pessoas hoje está numa aceleração, está numa ansiedade, está numa É, frustração, numa depressão. E quando você encontra algo que te completa, é como se você. Tá tudo bem, eu sei que tem alguém que tá olhando por mim. Eu não sei ainda definir como eu vejo Deus. Eu acho, eu vejo como uma energia onisciente, onipresente, onipotente, que, que é um, que rege tudo, que tá em tudo. eu vejo Deus como um pai mesmo, que é, né? É um espírito, um ser maravilhoso, que é um pai, Aham. que muitas vezes eu me imagino no ombro dele como uma criancinha no colo do pai. E é um pai muito amoroso, que nem eu te falei, às vezes eu nem entendo o amor que ele tem pela gente, que é um amor divino mesmo, Também acho né? que é alma divina. Então, Aninha, essa história foi muito, muito linda, de fé, incrível. Tenho certeza que quem tá assistindo se emocionou. Mas não tem só essa história, né? A É, tua vida é a cheia minha vida é uma de. É história. uma história. Tem uma história aí que eu tô sabendo, quero saber mais. Que na tua vida aconteceu um milagre, né? É, eu sou fruto de vários milagres, eu acho. Ah, foi É, um acidente que você sofreu, é isso? foi. De 6 para 7 anos, minha família é do sítio, né? Nós morávamos no sítio lá em Birigui. E minha mãe tava me levando pro balé de tarde e o carro capotou. Isso eram 3 dias antes do meu aniversário de 7 anos. Então eu tinha 6 para 7. E eu fiquei em coma. Tive fratura exposta no cotovelo, na bacia, Nossa. na costela. Fiquei muito, muito, muito mal. Não tinha expectativa de vida, não tinha chance de vida. Eu tava com infecção generalizada. Depois de, acho que talvez 20 dias no hospital, já tava com infecção generalizada. E o pediatra que falou pro meu pai, transfere a Ana Laura de hospital, senão ela vai morrer. Nossa, uma criança ainda. É. E no carro tava quem? Você? Eu e minha mãe só, Você e sua Anders. mãe? E a minha mãe, na época, bom, eu não lembro de nada do acidente, mas eles, né, contam. Então a minha mãe, ela falava assim que
Meus irmãos estavam junto com a gente, mas eles não estavam. Uhum. Então, quando o resgate chegou para me procurar, eles também estavam procurando meus irmãos. Nossa. E, enfim, o carro capotou, parou, assim, como a gente morava no sítio, foi nessa estrada do sítio pra cidade, e aí, de uma cidade para outra, passava muito ônibus com pessoas que trabalhavam em Birigui. E foi uma moça que estava dentro do ônibus que me achou dentro de uma moita. Depois, acho que de umas 2 ou 3 Nossa. horas me procurando. Então, dali eu fui pro hospital, fui internada. Os meus pais, nessa época, eles começaram a brigar muito. Eles já brigavam, já tinham um relacionamento muito disfuncional. Mas o meu pai culpava muito a minha mãe pelo acidente, falando que ela queria me matar por ciúme. Então, isso eu comecei a ter memórias do acidente agora já, depois de bem mais velha, depois dos 23 anos, assim que eu conseguia, que eu consegui puxar algumas coisas, mas até antes eu não conseguia lembrar de absolutamente nada. E foi dentro de uma sessão de coach que eu acessei as memórias do acidente. Sim. E foi nessa sessão, eu lembro que a minha dor era tão grande, a dor da minha criança, porque entenda você que está aí nos assistindo que você adulto hoje interpreta o mundo de uma forma, mas as suas vivências da infância, quem interpretou foi a sua criança. Então, os significados que você deu lá para aquelas memórias do passado foram os significados que a sua criança deu. E aí, na época, eu acho que a minha criança se sentiu muito culpada. Culpada por ter destruído o casamento dos meus pais, por ter destruído a minha família, porque realmente foi uma destruição. Foi muito sofrimento de todos os lados, tanto da família do meu pai, quanto da minha mãe, dos meus avós, dos meus irmãos. Paralisou a vida de todo mundo para ficarem vivendo em prol da minha vida. Eu acho que era mais ou menos isso. Hoje, adulta, eu dou esse significado, mas acho que era mais ou menos isso que a minha criança via ali naquele momento. E aí, dentro dessa sessão de coach, eu acessei a criança e a culpa, Anders, era tão grande, era uma culpa que. Tinha uma culpa sem ter culpa, né? Era o sentimento de culpa Sim. mesmo. Era tão grande que por uma semana eu fiquei pensando em me matar. Meu Deus. De tão Você forte. com 7 anos? Não, isso Não, eu já adulta. adulta já Quando pensou isso. depois que eu saí da sessão onde eu tive o acesso a essas Ah, memórias. entendi. Porque entenda que a sua mente, ela não vai deixar que você lembre de tudo. Só que o que você lembra mais é o que você tem de alto impacto emocional. São as Sim. memórias de alto impacto emocional. Só que tem memórias que se sua mente lembra, se sua cabeça lembrar, você não vai conseguir viver direito. Então imagina eu lembrando com meu braço para fora, a dor de me quebrar. Então a minha mente encapsula tudo. Olha, eu batendo no microfone. Minha mente encapsula tudo isso. Então as fases do acidente, os dias do acidente também foram encapsulados. Eu não tinha nada, nenhuma memória, nenhuma, nenhuma, nenhuma. E a minha mãe fala muito pra mim que em Araçatuba, ainda antes deles terem me transferido de hospital, eu falava assim, a minha barriga, ela falava que tava desse tamanho, de inchar. Imagina, uma criancinha de 6 para 7 É, anos, com a barriga verde, porque tava tudo infeccionado. meu Deus. Ela falava assim, que eu falava, mãe, eles estão puxando meu cabelo, estão puxando minha orelha, não deixe que eles me levem. E ela falava, mas quem, Ana? Quem que tá puxando? E ela falava assim, essas pessoas de roupa branca. Olha, Nossa. estão aqui no quarto, essas pessoas, eles querem me levar. E disse que eu ria pra essas pessoas. E eu falava com essas pessoas. Mas eu não lembro de nada. Enfim, fui Você não transferida. lembra disso. Tua mãe que fala que você Minha mãe. falava isso. Eu não lembro de quase nada. Eu lembro de muitas poucas coisas. Mas ela disse que eu falava isso. E o médico, eu tive acho que 2 paradas cardiorrespiratórias. E uma delas, o doutor subiu em cima de mim. E na hora de fazer a massagem, ele quebrou a minha costela. Então, já tava com infecção generalizada, com a costela quebrada. Eu não tinha chance nenhuma de vida. Eu já não tinha mais expectativa. Eles falaram pros meus pais. E quando meu pai falou que ia me transferir, a Unimed escondeu o laudo. Eles não queriam entregar o laudo para que o meu pai pudesse levar para o outro hospital. Eu fui internada aqui em São Paulo. Então foi imagina, tudo isso acontecendo, a cabeça da minha mãe, o meu pai. Enfim, foi uma fase muito turbulenta. Sim. Sem expectativa de vida, eu vim para São Paulo, fui internada aqui no Albert Einstein. Fiquei 1 mês e meio em coma.
E aí, depois disso, eu fui desentubada e comecei a melhorar. E aí, eu tenho uma memória também. Eu lembro que eu em coma, com a garganta toda entubada, eu ficava pedindo água. Só que eu não podia beber água. Eu tinha muita sede, eu lembro da minha garganta muito seca. E a mãe pegava um algodãozinho e enchia, encharcava de água e colocava na minha boca. E eu lembro que, olha isso, eu lembro tão nítido disso que ela, eu acho que a minha sede era tanto, Anderson, e eu era pequenininha também, né? Eu mordia o dedo dela. Tipo, ela punha o algodãozinho assim pra mim conseguir molhar a boca e eu queria sentir a água e mordia o dedo Mordia o dela. dedo E dela. ela, ai, filha, sabe? Tipo, tá doendo, solta, solta. E eu não soltava. Tanto. Então, assim, Tadinha. é, foi uma história muito de superação também. E aí comecei, me desentubaram. A minha melhora, eu acredito que tenha sido muito rápida. Graças a Deus. Eu também tive muitos cuidados intensivos, né, ali, o que eu acho que fez toda a diferença. Tive muito o apoio da minha família nesse momento também. E o mais bonitinho foi os meus amigos da escola. Porque todos, olha, eu recebia cartas, caixa de cartas, que meu pai, ele vinha me visitar e trazia as caixas de carta Nossa, que das legal. criancinhas da minha sala em oração. E na minha escola, a gente orava todos os dias de manhã. Então, quando eu cheguei do hospital, eu ainda estava com gesso, eu estava com pino, e eu comecei a ir para a escola. Eu lembro da professora, todos os dias eles oravam pela minha vida. Nossa. Pena que isso tá acabando nas escolas, né? É, Mas é, foi um milagre mesmo, hein? foi, E você se totalmente. recuperou rápido ou não? Ou demorou um tempo ainda? Eu acho que questão de um mês depois que eu fui desentubada, eu já comecei a melhorar. Eu não estava andando, então teve que fazer toda aquela readaptação de dar passinho por passinho. Eu lembro de estar muito fraquinha, cair no chão, sabe? Não, eu usava. Teve um dia também que foi muito. Eu acho que esse dia eu vivi um milagre também. Ainda, quando eu fui para São Paulo, né, pela cirurgia, eu tive que fazer uma cirurgia de laparotomia exploratória por conta da infecção. E eu comecei a usar Dreno. E tinha muito líquido dentro da minha cavidade. Muito líquido. E não saía o líquido no Dreno. E teve um dia que a minha avó orou em cima da minha barriga. E a minha avó tava no hospital Nossa. com a gente e ela orou. E eu comecei a falar pra minha mãe e pra minha avó depois de algumas horas, tipo, tá me queimando, tá me queimando, o negócio tá me queimando. E a hora que elas foram ver, o dreno inteiro, cheio de Nossa. líquido. Acho que tinha mais de 1 litro e pouco tipo, como se fosse pus mesmo. Sim. Pus verde, assim, tudo. Então, aí a partir daquele dia eu comecei a melhorar de fato. Aí teve essa fase de adaptação andar, de conseguir sustentar o peso do meu corpo. E aí depois voltei pra Birigui. Acho que a cidade inteira orou por mim, né? Birigui é uma cidade pequena. Foi muito trágico, eu era muito nova. E graças a Deus, hoje, firme e forte. E depois ainda recebi várias pessoas. As pessoas hoje me param, às vezes, falando assim, que eu tenho um propósito muito grande nessa terra. Elas não me conhecem, né? Quem me para geralmente pra falar isso. Porque eu já passei pela morte e continuo viva. Então, todas que vêm me falar algo sobre isso, falam: você passou pela morte e continua viva. Então, não tenha dúvida que seu propósito é muito Eu ia grande. falar isso agora. É, Eu ia falar isso agora. Pegando a tua história de vida, o jeito que você vive hoje, você não tá aqui à toa. é. Algum propósito, algum motivo tem. Amém. Talvez você não saiba o que ainda. Mas, agora é um propósito. O que você tá falando agora, quem for assistir, às vezes tem pessoas que tá com o filho no hospital, tá com Pois alguma é. dificuldade, alguma doença. Agora tá sendo um propósito. Que sejam Que tocadas. sejam tocados. Essa história é linda. Obrigada. Dá pra. Eu tô até pensando em escrever um livro Boa, escreve. de tanta coisa que eu já passei. É, Fala, gente, de verdade, é tanta coisa. Falei, quer saber? Eu vou escrever um livro. Quem demorou, sabe, né? Por né? que não escreve um livro aí? Pois é. O meu eu vou querer autografado. Eu vou, com certeza. Vou mandar internacional pra você. Falar pro meu Aí amigo sim. Anders. É. E vou colocar ainda um pra você e um pro estúdio Pode Vir. Pra você deixar aqui pra Beleza, lembrar de mim. perfeito. Aninha, infelizmente, chegamos ao fim. Quero agradecer muito você aqui, foi muito bom. E foi meio que do nada, né? Foi de repente. Foi. Gente, ela vai Marcamos. viajar e ela falou que queria vir aqui se despedir de mim. Aí eu falei,
vamos gravar o Pode Vir na Fé? Porque eu já sei. Hoje eu fiquei sabendo melhor da história dela, mas eu já sabia meio por cima. Falei, vai dar uma bela de uma história, vai ajudar muito vocês que estão assistindo. Que bom. Aninha, muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Você sabe o carinho que eu tenho por você, E eu por porque você. passamos um ano aí praticamente juntos, que é onde, gente, o Anderson me viu rir, me viu chorar, me viu Foi. descabelada, me viu em prantos por causa de evento, me viu todas as fases ele viu. E foi uma Então, conexão muito boa. foi. Eu já Foi tô sim. com saudade de você. Ah, eu também. Quando vier pro Brasil, apareça aqui, Com pode vir. certeza. Manda uma mensagem pro pessoal que tá em casa e deixa suas redes. Sempre confie em Deus. Existe sim algo que é muito maior do que a gente compreende. E quando você está disponível, quando você está aberto, quando você quer se entregar, não vai demorar muito para que isso aconteça com você. Se hoje você está buscando desenvolver uma fé, desenvolver uma espiritualidade, ou ainda talvez esteja em dúvida no que acreditar, no que confiar, continue buscando, porque no momento certo você vai ser tocado. Porque eu falo isso porque eu passei por isso. Eu tive muitas dúvidas em relação à religião, a qual seguir, a qual ir, enfim. E eu fui encontrada, mas porque eu estava muito aberta. Então, abre o seu coração também e dê tempo ao tempo. Se permita ser paciente com você mesmo. Aí, agora vamos fazer uma pergunta. Você vai criar uma pergunta agora. Para quem assistiu até o final, vai comentar lá, vai responder a tua pergunta. Te peguei de surpresa, eu sei. Nossa, muito de surpresa. Mas é uma pergunta do que a gente já falou? Qualquer pergunta que você quiser. Pra pessoa responder no comentário, assistir até o final. O que você mais gostou no meu trajeto do Caminho da Fé? O que mais te tocou? O que mais pra você foi surpreendente? Comenta aqui que eu quero saber. Comenta aí, galera. Antes de mais nada, quero agradecer a Deus por esse momento maravilhoso com essa amiga maravilhosa. E agradecer também ao estúdio Pode Vir. A Ana sabe, né, Ana? Aqui é muito bom, né? Tem Pode uma vir estrutura você boa. também. Pode vir. Tem um cara aqui, muito gente boa, que vai te receber. Né? Não é gente boa esse cara? É muito. Qual o nome dele? Anders. Aí, ó. Anders. Quero agradecer a Show Canecas, que faz essas canecas maravilhosas. Vamos brindar, Aninha. Vamos, com certeza. Brinde de muitos. E essa Olha. caneca, a Show Canecas está te presenteando. Oh, eu amei o meu presente. É aqui que eu olho. Aqui, ó. Obrigada. Muito obrigada. Com certeza vou usar muito. E a primeira coisa que eu cheguei e falei ainda pro Anders foi: que caneca mais linda. Foi mesmo. Foi mesmo. Vai fazer Obrigada. uns stories lá da Austrália com essa caneca Vou. aí pro. O Isaías que vai gostar. O Isaías é o dono da Show É? Canecas. É isso. Se você estiver precisando de um fone de ouvido, uma roupa, uma camisa do Palmeiras. Vendedor bom é assim, É né? assim, né? Quer ouvir o Pode Ver na Fé no Spotify? Tá precisando de um fone de ouvido, celular novo? Só ir lá no Store IC. Store IC, o melhor pra você. Lá tem de tudo, galera. Só ir no Instagram, fala direto comigo. Quero agradecer ao Vinícius que tá na nave mãe aí. Obrigado, Vinícius, mais uma vez. E obrigado você que acompanhou até aqui. Até mais, pessoal. Senhoras e senhores, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.